Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos nomes dos números grandes. Até o final dos anos 1200, esta quantidade era chamada de 1000 milhares. Até que surgiu o milhão. Não se sabe quem foi a pessoa que inventou essa palavra. Mas o que entrou para a história foi o seguinte: este monge grego, o Planudes, foi a primeira pessoa a ter essa palavra registrada em um texto. O Planudes vivia no Império Romano do Oriente e gostava de matemática. Mas a sua principal tarefa era pegar textos escritos em latim e traduzir para o grego. Então é isso o que se sabe sobre o milhão, a mais antiga pessoa a escrever essa palavra. Em 1475, este francês escreveu um artigo de matemática e ali ele registrou algo que se considera que já era comum na França lá da sua época, que era o seguinte: os franceses pensavam assim: aqui eu tenho 1 milhão. E aqui você nota que o milhão apareceu 2 vezes e que aqui o milhão aparece 3 vezes. Então, os franceses chamavam assim, esta quantidade era o bimilhão. E esta quantidade era o trimilhão. Em 1484, este médico francês escreveu um texto sobre matemática. Aqui parte do manuscrito que o Chuquet escreveu. E é ali que aparecem as palavras bilhão e trilhão. Aqui eu tenho o bilhão, aqui o trilhão. O que o Chuquet fez foi pegar o bimilhão e chamar simplesmente de bilhão. E o trimilhão ele chamou simplesmente de trilhão. E o Chuquet também inventou vários outros nomes para números grandes. Só que esse texto aqui foi no manuscrito mesmo. Ele circulou apenas na cidade de Lyon. Ou seja, esse texto aqui não teve influência direta na vida das pessoas, porque ele foi pouco divulgado. Até que, em 1520, o La Roche, que era um matemático que vivia lá em Lyon, pegou esse manuscrito e usou como grande inspiração para o seu livro. Este aqui. E este livro, sim, foi bastante popular e trazia dentro do seu conteúdo as palavras aqui, bilhão, trilhão. Então, essencialmente, este aqui é o livro que divulgou essas palavras. E aqui a página lá do original, que traz exatamente o bilhão e o trilhão. Termos inventados pelo Chuquet, bastante inspirado naquilo que já era comum
da França do seu tempo. Na mesma França, só que agora lá pelos anos 1600, surgiu uma nova interpretação dessas palavras. Aqui, a interpretação original. Mas ali nos anos 1600, o bilhão passou a representar o 10 elevado a 9. Antes era o 10 elevado a 12. E o trilhão passou a representar o 10 elevado a 12. Antes o trilhão era o 10 elevado a 18. De tal maneira que surgiram dois sistemas. Tá, e qual que é o certo? Isso depende de país para país. No Brasil vale esta convenção. Aqui eu tenho um mapa que mostra o seguinte. A convenção que é adotada aqui no Brasil é a mesma utilizada nos Estados Unidos, por exemplo. Mas em Portugal, bilhão é o 10 elevado a 12. Então aqui, ó, praticamente na América toda, à exceção ali de Brasil e Estados Unidos, o que se usa é esta outra convenção. No Canadá valem as duas. Então você nota que bilhão é 10 elevado a 9 para nós que vivemos aqui no Brasil, para quem vive nos Estados Unidos. Você tem que ficar vendo qual é a regra de cada local. E eu coloco aqui uma tabela completa que trata da convenção que é utilizada no Brasil. Olha aqui, ó, o bilhão como 10 elevado a 9, o trilhão é o 10 elevado a 12. Depois, com mais calma, você pode pausar o vídeo e olhar todos os outros que eu coloquei aqui. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.